Olá pessoal, boa noite. O tema da minha live, você já fez um voto ou promessa, tanto faz, é a mesma coisa. Os evangélicos chamam de voto, os católicos chamam de promessa. É bom fazer isso? É bom fazer voto? É bom fazer promessa? Já vou explicar um pouquinho sobre isso. O que a Bíblia diz fala sobre esse assunto. Então, vários homens de Deus fizeram votos com Deus. Existem votos que são muito bons, são votos positivos, né? Tudo aquele voto que vai te aproximar mais de Deus, ele é muito importante. Porém, você tem que tomar o cuidado de não votar aquilo que você não vai conseguir cumprir. Vai fazer um voto assim, ó, precipitado, um voto na emoção. Você acha que vai conseguir cumprir, depois não vai conseguir cumprir. Quando você for fazer um voto, ou se é católico chama de promessa, você tem que ver a sua condição física, a sua condição psicológica. Às vezes existe uma questão de tempo meteorológica também para você poder cumprir seu voto. E pior ainda, às vezes faz voto, às vezes para o filho cumprir, para uma terceira pessoa cumprir a sua promessa ou voto. Então tem que ter todo esse cuidado. Todo voto positivo, aquele voto que vai te aproximar de Deus. Fazer um voto, Deus, se o Senhor me der tal coisa, eu vou orar mais. Então é algo positivo. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele e se aproxime cada vez mais dEle. Um voto de ler a Bíblia também é um voto positivo. Um voto de fazer caridade, ajudar o próximo também é um voto positivo. Deus quer que a gente ajude o próximo. Então são coisas positivas, são votos que são votos assim que vão te aproximar de Deus. Claro que as pessoas fazem voto de tudo, promessas. Era muito comum no passado ter aquelas crianças com cabelo comprido, porque a mãe tinha feito promessa a cortar o cabelo dele só depois dos 7 anos. Depois os outros coleguinhas praticavam bullying, puxavam o cabelo e tudo, aquele guri com cabelão grandão. Na Bíblia, no passado, tinha os nazireus, que era um voto da família de nunca passar navalha, não ia cortar o cabelo durante toda a vida dele. Era um voto de nazireu. Então tem vários tipos de voto. Tu não pode fazer um voto precipitado, algo que você não vai pagar. Então o voto tem que ser consciente. Se você votar, você deve cumprir esse voto a Deus. Então nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram voto e Deus honrou. Deus honra o voto. Às vezes Deus não cumpre aquele voto porque é um troço tão absurdo. Porque se Ele te der, depois tu não vai conseguir pagar o voto. As pessoas têm a tendência de votar precipitadamente, assim, às vezes levada por emoção. Tem um caso de um juiz na Bíblia, que ele liderando uma guerra, ele fez um voto precipitadamente, onde ele daria como oferta a própria filha dele, um voto absurdo, né? Então um voto que não teria cabimento. Jefté, um grande juiz. Saul também fez juramentos precipitados, assim, ó. Jesus Cristo fala sobre isso, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. A gente não deve ficar jurando. Então, outra coisa, eu juro por Deus, juro pelo céu, a gente não deve fazer isso. E o voto tem que ter cuidado naquele voto, a promessa que você vai fazer, não vai fazer algo precipitadamente, mas Deus gosta também de votos positivos, aquilo que vai te aproximar dele é muito importante, mas isso não pode virar algo como barganha. Toda hora você quer dinheiro, você tal coisa, querer barganhar. Aí também complica um pouquinho, né? Mas claro que Deus realiza sonho. Então nós temos casos assim, tipo, até aquele cantor Frank Aguiar fez um voto de não tirar o chapéu, cada vez ele se apresentar com o chapéu. Ele explicou esses dias aí que é uma promessa que ele fez. Então, e Deus honrou, existem várias promessas assim que as pessoas prometem, se tal acontecer tal coisa, cumprir isso, eu vou cumprir essa promessa. Então nós temos o caso de Jacó, que prometeu se Deus levasse ele em segurança, ele daria dízimo de tudo. Então ele passou a ser dizimista e naquele local que Deus apareceu em ele em sonho, ele construiu um altar a Deus. Então ele fez um voto. Então nós temos vários exemplos de voto. Então o voto ele é importante, mas ele tem que ser um voto consciente. Principalmente pessoas que estão passando por uma situação de saúde complicada, elas têm a tendência a fazer promessas, votos. Se eu me curar disso, eu vou fazer isso e isso. Mas mesmo assim tem que ter cuidado. Deus não precisa de nada. Deus tem tudo. Tudo que Deus quer que a gente se aproxime dele. Então, se fizer algo, faça algo positivo. Lembra que tu é um ser humano. Tu é condicionado ao tempo. Você faz um voto, hoje está com boa saúde de caminhar não sei quantas escadarias, mas depois você não vai ter saúde suficiente para fazer que cumprir teu voto. Você está sujeito ao tempo, está sujeito a um monte de condições. Deus é eterno, Deus não precisa de nada. Tudo que Deus quer é que você se aproxime dele e ame ele desinteressadamente, que você entenda que ele tem tudo para você,
mas ele também quer que você honre ele, que você louve e reconheça aquilo que ele faz por você. Então é uma relação muito simples, você não precisa assim, tipo, fazer um absurdo para movimentar Deus. Não, Deus ele é Pai, ele é eterno, ele conhece tudo, ele não precisa disso. Deus não precisa de nada. Até outro dia fiz uma live sobre o dízimo, né? E uma mulher, porque Deus não precisa de dinheiro. Verdade, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de R$1. Isso ele deixou para as pessoas que trabalham nas igrejas, nos templos, sobrevivam, porque elas se dedicam 24 horas. Porque às vezes você vai numa igreja, às vezes senta no banco, alguém ali dizimou. Alguém ali pagou para aquilo ali. Você está usando o ar-condicionado, alguém está pagando por aquilo ali. Então às vezes você vai num grande templo, aí numa igreja antiga, de uma centro, uma cidade, às vezes uma igreja protestante, uma igreja católica, patrimônio cultural disso, o nosso patrimônio. Não, é sim, mas ali foram pessoas que dizimaram para a construção, alguém que fez isso. Então Deus não precisa de dinheiro, mas sim as instituições sim que precisam de dinheiro. Então às vezes você precisa de uma palavra, está lá sentado, ocupando o tempo, às vezes estaciona o teu carro no estacionamento, que foi pago, comprado com dízimo e oferta. É assim que funciona. Senão o dinheiro não cai do céu. Isso Deus já deixou naquela época para a sobrevivência das pessoas que se dedicam 24 horas à palavra de Deus. Então Deus não precisa de R$1 sequer. Realmente ele não precisa de dinheiro nenhum. E no voto também, promessa também. Deus não precisa de dinheiro. O voto que você faz é para você se aproximar dele. É para você se beneficiar. Então tudo que ele quer é a intimidade com você. Quero cumprimentar a Ângela, que está participando, muito obrigado. A Rosângela colocou boa noite. Pessoal, coloca boa noite, coloca a cidade que vocês estão participando. É muito importante dizer a cidade de onde vocês estão participando para mim, para eu saber. Obrigado. Entrou uma galera nova também no meu Face, então tem muitas pessoas, eu não sei de onde são. E assim eu já fico sabendo. Obrigado, pessoal. A Vera também está participando, muito obrigado. Vera Zandona. Espero que tenha pronunciado corretamente o teu sobrenome, Vera. A Sandra Fritz está participando. Quem mais está participando? A Lúcia também está participando. São esses aí que estão ao vivo. A Irene também agora está ao vivo. A Ângela Fagundes também está ao vivo. Obrigado. Pessoal, se você vê essa live, eu não lhe cumprimentar porque o Face não me mostrou. Às vezes você parece que dá um tempo assim, você não está ao vivo, mas pensa que está ao vivo. Sinal que eu não estou mais ao vivo se eu não te cumprimentar ou eu não vi. Mas mesmo assim eu te agradeço a sua participação. A Diva também entrou, muito obrigado. Diva, pela sua participação. Obrigado pela participação de vocês, pessoal. Tchau. Beijão, ficam todos com Deus.